Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Hoje é Rosh Chodesh, é o dia em que se inicia um novo mês no calendário judaico. Hoje nós estamos iniciando o mês de Shevat. Eu quero falar um pouquinho sobre esse mês para você. Ele tem alguns mazalot, que são algumas unções, alguns derramares diferenciados, que eu gostaria de fazer um comentário bem breve contigo sobre isso agora. A primeira coisa é que está ligado à letra Tzadik, que ela simboliza o verdadeiro Tzadik, que é o justo. E a Escritura diz que o Tzadik, ele é o alicerce do mundo. Então, quando ele aparece numa geração, quando ele está imbuído naquela geração, ele personifica a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden. Então o Tzadik é uma pessoa que carrega consigo essa responsabilidade de trazer a vida para as outras pessoas. É como se ele fosse o portador do fruto da árvore da vida para trazer para as pessoas. E olha que coisa interessante isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente também lembra que o homem ele é chamado de árvore na Torá. E isso fala muito profundamente ao nosso coração. Então, nós que somos justos, carregamos esse mazal, carregamos essa unção para podermos distribuir o fruto da árvore da vida, que é Yeshua. Muito bom quando nós entendemos isso. E olhe, quando eu falo de mazal, eu estou falando que durante esse mês é como se nós tivéssemos um cheque em branco relacionado a todo o mover do mês, que a qualquer momento nós podemos sacar isso. Torne-se, então, um portador da vida para distribuir os seus frutos para as pessoas que precisam. Uma outra coisa interessante também é que esse mês está ligado à época das chuvas em Israel, ok? E aí, quando chove, a árvore ela absorve a chuva e aqueles nutrientes começam a subir da terra e começam a fortalecer a árvore. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque isso fala para a gente da árvore que está sendo alimentada. Então você é uma árvore que está sendo alimentada pela chuva do Senhor em nome de Yeshua. E você vai ter sempre frutos para poder entregar para as pessoas. O mazal desse mês está relacionado a isso. E tem uma coisa muito interessante, porque segundo a tradição judaica, Baal Shem Tov declara que quando você encontra uma pessoa carregando barris ou baldes cheios de água, é um sinal de bênção. Quando você vê um carro-pipa passando, lembre-se que isso é um sinal de bênção para a sua vida, porque a água refere-se à Torá. E esse mês é um ano em que a água está sendo derramada, ou seja, é um mês propício para estudarmos a Torá. Olha só que coisa interessantíssima. Outra coisa é que como a Torá dá frutos e os frutos são doces, tá? Nós temos nesse mês a chance de comer dos frutos da Torá, de desfrutarmos de toda essa bênção que é recebermos os frutos doces da Torá. Então nós vamos partilhar e vamos integrar esse fruto em nossas vidas, ok? Também esse mês está ligado à tribo de Asher, que significa prazer e felicidade. Boa notícia! Esse mês, então, ele tem um mazal, ele tem um derramar de prazer e felicidade. Quando o nosso patriarca Yaakov abençoou seu filho Asher, ele disse assim: de Asher vem o delicioso pão, e ele fornecerá as iguarias do rei. Ou seja, então, esse mês é um mês que representa o sentido do paladar e de comer, para a gente poder sentir prazer e felicidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu quero te falar que Asher está ligado à oliveira. Ele fornece um excelente azeite para a terra de Israel, com o qual a terra é abençoada. O justo, nesse mês,
ele então tem essa propriedade de fornecer e de receber esse azeite que representa a unção do Senhor. E você se lembra daqueles 7 frutos que são listados na Torá? A azeitona é o 6º fruto. E ela representa, então, Yesod, que é o alicerce. Eu já falei agora há pouco sobre isso. Então, a oliveira está ligado ao alicerce. Então, o que isso significa? Lembrando as palavras do nosso querido Rabino Shaul, lá no livro de Romanos, quando no capítulo 11 ele fala que Israel é essa oliveira. Então, Israel, ele é o alicerce do mundo, que fornece essa unção para todo mundo. Nós, judeus, temos então a obrigação e o dever de fornecermos essa unção para o mundo, para que gerações sejam sustentadas e abençoadas através das almas judaicas. Muito interessante isso. E nós que somos judeus precisamos fazer com que isso chegue às demais pessoas. Lembre-se que esse mês está relacionado a isso. Esse mês é o mês de nós impartirmos a nossa unção, impartirmos o nosso conhecimento, além de recebermos do Hakadosh Baruch, obviamente, estaremos também impartindo isso com outras pessoas. E aqui tem uma outra coisa também interessante. Lembra que eu falei sobre comer? Esse mês ele está relacionado também ao paladar, à comida. Então, a Escritura diz assim, que o tzadik come para satisfazer a sua alma. E olha só, o versículo continua dizendo, mas o estômago do perverso está sempre carente. Deixa eu te mostrar uma diferença entre o justo e o perverso. O justo, ele come para ter prazer na sua alma, então ele não precisa comer muito. Ele se satisfaz com pouco. Ele come e já sente prazer naquela comida, porque a sua alma se sacia com aquela comida. Já o perverso não. O perverso ele precisa comer, para se sentir o corpo saciado, não a sua alma. A diferença está, um está preocupado com a espiritualidade, o outro com a fisicalidade. Para o justo a comida ela é espiritual. Porque quando nós fazemos abrahá sobre a comida, ela é elevada. Naturalmente ela sai do plano físico e entra no plano espiritual. Você acha que o perverso pensa a mesma coisa? Para ele comida é diversão, comida é motivo para fazer bate-papo, para fazer isso, para fazer aquilo. E o pessoal fala assim, eu quero encher meu bucho. Esse é o perverso. Entendeu? Então, quando nós falamos sobre esse mês, ele está ligado com essa satisfação que a gente tem da nossa alma. E uma outra coisa que é muito interessante, que o comer está ligado ao Shabat. E o Shabat é um tempo de partilha, em que nós dividimos o pão, a halá, e trazemos prazer, satisfazendo a alma do nosso irmão com o pão do Shabat. Olha só que coisa interessante. Então, o verdadeiro tzadik, ele vive o prazer do Shabat a semana inteira. Por quê? Porque ele recebeu aquele pão que ele está ligado ao sacrifício de Yeshua. Ele nos lembra a redenção, que é o mesmo pão, tá? Que Shaul ligou a Pessah. Então esse pão está ligado a um processo de redenção. E como esse mês é um mês relacionado à felicidade, então é um mês em que nós vamos esperar grandes milagres acontecerem e nós ficaremos felizes. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso é que nós devemos entender aquilo que a Bíblia tem para nós e aquilo que a tradição judaica está nos falando. Quando nós falamos sobre comida, a comida ela tem um segredo embutido nela, muito interessante, muito poderoso. Por exemplo, o pecado entrou no mundo como? Com a comida. A bênção foi dada para Yaakov como? Com comida. Melquisedeque e Abraão fizeram uma aliança como? Com comida. A redenção,
foi operacionalizada com o quê? Com comida. E nós estamos esperando um banquete na eternidade que se chama Seudah Mashiach, o jantar do Mashiach. O que nos espera lá? Comida. Por isso esse mês ele carrega essa unção muito particular, muito gostosa, que nós precisamos partilhar dela. Tá? Lembre-se então de que esse mês é um mês de você ter prazer, felicidade, através da sua justiça, da santificação, da minha obediência à palavra. E lembre-se também de uma outra coisa, você e eu comeremos para poder não só ter prazer para a nossa alma, mas para impartir isso com outras pessoas através daquilo que nós temos, e a unção que está sobre nós também será derramada sobre a vida das outras pessoas em nome de Yeshua. Então, eu só gostaria de terminar fazendo para você uma saudação. Quando a gente chega nesse período do mês, nós saudamos as pessoas com Hodesh Tov, um bom mês, em hebraico. Ou, se você prefere o Yiddish, a Guten Hodesh, tá? Para todos vocês, que o Eterno dê a cada um dos irmãos um excelente mês, um mês recheado de vitórias, e que todo esse mazal, toda essa unção alcance a sua vida. Beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Toda rabá. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso vídeo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov. E mais uma vez, Hodesh Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Toda rabá.